Então, existe aí muitas pessoas que enfrentaram problema em relação à depressão, em relação à ansiedade, à síndrome do pânico, e algumas pessoas elas utilizaram de uso de medicamento. E o processo curativo, né, que eu sempre falo que a crise ela é o processo de cura. E quando a pessoa passa a ter a crise da abstinência, né, é quando a pessoa ela passa por uma jornada de crise de desintoxicação, aonde ela começa a deixar o uso do medicamento. Porque todo o trabalho, todo o processo, você utilizou algum uso do medicamento, mas aí você ficou dependente desse medicamento agora. E você resolve deixar esse medicamento. Você passou por todo o processo, você foi diagnosticado, curado com base na evolução do tratamento, na observação desse tratamento. Aí o médico chega para você e diz e lhe dá o bom resultado. E diz para você exatamente aquilo que você gostaria de ouvir. Que você já está bem, que você não vai usar ou precisar usar mais o medicamento. Mas de repente a crise ela aparece. O médico lhe dá o diagnóstico, o processo curativo é alcançado pela tua evolução do teu trabalho, né? Porque o paciente também ele ajuda também nessa recuperação. E dentro dessa recuperação você decide que não quer mais usar o medicamento. Mas aí de repente a crise ela vem, a crise da depressão, ou talvez a crise da ansiedade, ou talvez a crise da síndrome do pânico. E você quer fazer uso desse medicamento. E o que eu digo para você, que se você já passou por todo esse processo e atingiu um bom resultado, que você consegue viver uma vida de bem-estar, de prazer, sem o uso do medicamento, para que você venha deixar com que essa força de não querer usar o medicamento venha crescer dentro de você. Que nós chamamos isso da síndrome, né, da abstinência. E o que é a síndrome da abstinência? Ela é uma jornada, né? A crise da abstinência, ela é uma jornada de crises que vai fazer você sentir algo que você não sentia antes. É uma jornada de crise de desintoxicação. É onde você passa a deixar o uso do medicamento. E quando você deixa o uso do medicamento, você passa no processo de obstruir a sua consciência. E quando você entra nesse processo de obstruir a sua consciência, é onde você vai começar a sentir coisa que você não sentia antes, que é aquela oscilação do que a vida nos oferece. Às vezes está um alto, está um baixo, você começa a sentir aquilo que você não sentia antes, porque você não sentia o prazer pela vida, porque você era entorpecido pela droga. Você não sentia aquele prazer pela vida porque você estava entorpecido pelo medicamento. E a síndrome da abstinência é quando você deixa completamente o medicamento. Aí você passa a sentir essa jornada de crise. Você está deixando o medicamento. Você está obstruindo a sua consciência. Você está ficando sem, é, sem o uso da droga. E na insistência de não usar o medicamento, esse prazer pela vida, ele vai ganhando força. Você começa a sentir mais sensibilidade, você começa a sentir mais prazer pela natureza, você começa a sentir, é uma oscilação entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim, mas uma coisa é certa, se você passar a sentir essa crise da abstinência e insistir nela de não usar o medicamento, essa força ela vai ser garantida. Você vai chegar num estágio onde você vai alcançar e você vai perceber, poxa, eu agora sou mais eu. Você vai começar a sentir que você é mais você. Você vai começar a sentir mais prazer pela vida, ter mais consciência, mais sensibilidade.
começar a olhar para a vida como uma qualidade de vida, porque você vai começar a sentir prazer novamente pela vida sem nenhum uso do medicamento. Então, a síndrome da abstinência ela é um processo curativo, ele é um processo de cura.